Oi, gente, bom dia. Bom, hoje a gente vai começar a trabalhar com algumas funções básicas, operadores básicos, funções básicas de entrada de informação no Excel. Que apesar de já ser um conceito, uma base que teoricamente vocês teriam que ter para Excel avançado, mas vamos tentar nivelar a turma para todo mundo ter a mesma condição de aprendizado. Então, peço paciência aos que já sabem alguma coisa do que eu já vou ensinar, para não achar redundante, e peço atenção dos que não sabem, para aproveitar essa oportunidade para poder a gente avançar no curso de uma forma mais equilibrada. Bom, a primeira coisa que a gente vai trabalhar hoje é a inserção de data e hora no Excel, que apesar de ser uma coisa básica, tem gente que ainda se confunde um pouco, porque existem algumas regras de inserção de informação no Excel. Lembrando o nosso mantra, né? Toda fórmula no Excel começa com igual. Então, se você vai fazer uma fórmula ou um cálculo no Excel, tem que começar a digitação desse texto com o símbolo de igual. Caso contrário, você vai entrar com aquela informação e aquela informação vai ser inserida no Excel como texto, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, se você quiser digitar a data, uma data específica qualquer, tá? Vamos aqui na nossa planilha. Então vamos dizer, hoje é dia 15, mas eu quero botar a data do mês passado. Então eu simplesmente digito, né? 15/5. Se eu quiser entrar com o ano, eu entro. Se não, se eu digitar 15/5, o Excel vai assumir automaticamente o ano corrente, 2018. Repara que apesar de eu ter digitado 15/5, ele vai entrar como 15 de maio, tá? Ele põe o mês por escrito. Ok, para a hora é a mesma coisa. Eu vou entrar com o horário, tá? São 8h26, então vamos lá. 08, 2 pontos. Esses 2 pontos é que vão dizer para o Excel que essa informação é um horário, é uma hora. Tá aí, 8 horas. Ok, pronto. Ele já assumiu aquilo ali como hora. Agora é o seguinte, óbvio, o computador da gente, ele tem um relógio interno, todo mundo sabe disso, fica ali no cantinho do Windows. Então, se eu quiser entrar com a hora corrente, ou seja, o horário que é agora, aí começam alguns comandinhos que eu vou ter na nossa apostila, ter na nossa apostila e a gente vai de vez em quando vai reforçar eles. Se eu quiser dar entrada, por exemplo, com a data que está no computador, lembrando que a data do computador pode estar errada, tá, gente? Então, mas eu quero entrar com a data do computador, não quero digitar. Eu simplesmente faço a combinação de teclas Ctrl e a tecla ponto e vírgula. Ctrl e ponto e vírgula. Prontinho. Ele já assumiu a data corrente. Quando eu apertar Enter, pronto. Por que ali ele assumiu com o ano? Porque, como eu especifiquei o ano corrente, ele está exibindo a data completa. Lembrando que a gente tem outras formas de exibição de data. Esse formato aqui é conhecido como a forma abreviada. Nós podemos vir aqui em data, por exemplo. Tá vendo? Data abreviada, data completa. E aí ele já vai colocar em outro formato. Se eu quiser mais formatos para esse padrão de data, eu clico, né, em mais formatos. E aí ele vai me dar as opções que eu tenho. Tá vendo? Data completa, data abreviada, data bem resumida e assim por diante. O padrão é normalmente a gente trabalhar com a data abreviada, inclusive só com os 2 últimos dígitos do ano. Porque ninguém precisa lembrar que a gente está no século 21, né? Mas pelo menos o ano, porque às vezes você precisa fazer cálculo de uma data com a outra. Então, vamos dizer, eu quero essa data de cá, abreviada assim. Ok. Ok, e aí ele já... Posso encolher agora de novo. Mas vamos voltar ao que era. Lembrando, né, que tem um botãozinho, está fora da área aqui da nosso vídeo, mas tem aquele botãozinho desfazer, vamos deixar assim. Então, para poder inserir a data, só recapitulando, eu fiz o Ctrl e a tecla de ponto e vírgula. Se eu quiser entrar com o horário, a hora corrente, ou seja, a hora de agora, aí eu tenho que fazer a tecla Ctrl, a tecla Shift e de novo o ponto e vírgula.
Dessa vez, em vez dele inserir a data, ele vai inserir a hora corrente, ok? 8h29. Lembrando que essas datas que eu inseri de forma automática, pensa nelas como um carimbo. O Excel verificou qual é a data, qual é a hora e colocou na planilha. Essa data e essa hora não serão ajustadas automaticamente. Se você quiser numa planilha trabalhar data e hora, exemplo, eu tenho uma planilha que eu tenho que fazer o cálculo de juros de mora para cada dia de atraso. Quando a pessoa pagar, eu tenho que calcular quantos dias ela levou para pagar, para poder calcular esses juros. O que eu posso fazer nessa planilha? Eu já posso botar uma data automática, que quando você abrir ou atualizar a planilha, ele automaticamente verifica qual é o dia de hoje, ou qual é a hora corrente, e vai ajustar a data e a hora que foram inseridas na planilha para aquele valor novo. Isso é legal porque, por exemplo, você fez uma planilha hoje, está prontinha lá para cálculo de juros, venceu a parcela, a prestação da pessoa que você está lá, o controle dela. Daqui a 5 dias ela vai vir e pagar essa dívida. Quando você abrir a planilha, ela vai assumir a data do dia. Então é menos uma coisa que você precisa se preocupar na planilha, porque ela já vai estar atualizando sempre para você. Lembrando que, por exemplo, se for uma situação de um documento, eu não recomendo você inserir data automática, tipo, para facilitar vou jogar a data automática. Porque, por exemplo, você salvou um documento hoje, vai abrir ele daqui a 3 meses, você fica assim, poxa, mas quando é que eu criei esse documento? Então, quando é uma data referencial em documento, a data tem que ser fixa, tá? Seja no Excel, seja no Word, seja em qualquer lugar. Agora, se a gente vai usar a data como uma informação variável para cálculo, aí realmente o ideal é você trabalhar com a data e hora corrente. Recapitulando, para inserção de data fixa é Ctrl, ponto e vírgula. Para inserção da entrada, botar a entrada da hora do computador local, né, a hora momentânea, é Ctrl, Shift, ponto e vírgula. Tanto é que aqui, ó, eu entrei aqui, era 8h29. Se eu fizer de novo Ctrl, Shift, ponto e vírgula, olha lá, 8h32. Então, não há ajuste, é como se eu tivesse digitado esse valor. Agora, se eu quero uma entrada de informação que seja atualizável, aí ok, aí eu vou trabalhar com uma função, não vou entrar com uma digitação ou um comando de inserção automático. Eu vou entrar com uma função. Exemplo, eu quero uma função aonde ele atualize para mim a data de hoje. Sempre que eu abrir a planilha, ele vai pegar a data de hoje. Por que eu estou frisando a palavra hoje? Porque essa é a função. Como é uma função, toda função e fórmula no Excel começa com igual. O igual. Eu pensei que eu tinha digitado mais, perdão. Com o igual. Então eu vou simplesmente dizer para ele, olha, essa célula aqui, a C1, ela é igual a hoje. Aí eu iria entrar com o argumento. Toda função é seguida de argumento, o argumento vem entre parênteses. Só que no caso da função hoje, eu não vou especificar argumento nenhum. Então é simplesmente hoje, abre, fecha parênteses, acabou. Quando eu apertar Enter, prontinho. Se eu salvar essa planilha e abri-la amanhã, esse campo aqui vai estar como 16/6. Esse campo vai estar atualizado. Esse aqui não. Esse vai continuar 15/6, porque o valor aqui, apesar de ter sido inserção automática, seria a mesma coisa de eu ter digitado, ter feito assim, né? 15/6/18. Faria a mesma coisa. Posso botar também, né? 15/6/2018. Por causa do formato aqui. Se eu quiser que fique o formato igual, eu posso usar a ferramenta pincel. Prontinho. Aí é só o formato de exibição que estava diferente. Então, aqui o valor foi digitado e aqui o valor é uma função automática. A mesma coisa para a hora. Se aqui eu digitei a informação, seja por meio de teclado, seja por meio do Ctrl, Shift, ponto e vírgula, aqui eu vou dizer para ele o seguinte, olha, eu quero que atualize. Se eu fechar essa planilha agora e abrir ela daqui a 5 segundos,
ele vai atualizar. Enquanto ela estiver parada na tela, ela só atualiza se você apertar o F5 ou abrir e mudar de planilha. Vamos lá, então eu vou dizer para ele o seguinte: igual eu coloquei aqui em cima dizendo que a célula C1 era igual a hoje, eu vou dizer para ele que a célula C4, como é tempo, ela é igual agora. Igual, né? A de cima, como é uma função, eu vou dizer para ele o argumento, que não tem. Agora, abre... Opa, perdão, esqueci do shift. Abre e fecha parênteses. Prontinho. Tá lá. Ele pegou completo. Tá? Também tem variações. Eu posso botar... Perdão, me fugiu a palavra. Bom, vamos lá. Agora o detalhe. Se você quer dentro de uma fórmula dessa, que aqui você reparou que quando eu botei... Perdão. Quando eu coloquei a função igual agora, ele pegou a data e a hora. Ah, Sérgio, mas eu quero trabalhar somente com a hora. Sei lá, você está controlando grade de programação, você quer estar trabalhando numa rádio, que você... Isso é uma... Tá aí, já descobri uma função legal. Você trabalha numa rádio e os anunciantes têm que pagar por hora de inserção de tempo. Então eu tenho que fazer os cálculos em cima de hora. O Excel tem uma função, sim, chamada igual hora. Só que o que acontece? O igual hora, você vai ter que especificar a célula. Na verdade, o que ele faz? Ele pega de uma informação, seja essa célula aqui que a gente colocou, ou essa de cá, ele vai pegar essa informação do horário. Desculpa, o professor está ficando velho. Essa informação do horário e vai separar nela somente o horário. Então eu posso botar igual hora e pegar aqui, ó, em C4. Olha lá. Separou, disse, olha, 8 horas. Só que, poxa, Sérgio, não é 8 horas só. Eu quero pegar também, perdão. Eu quero pegar também os minutos. Aí começamos a complicar um pouquinho. Mas aí o que a gente tem que fazer? Aí a gente tem que expandir essa função hora. E aí aquela história, não vou mexer nisso agora. A gente está só vendo essa parte de entrada de dados, mas nós vamos trabalhar com isso sim. Só que a gente vai trabalhar, vou deixar para a gente trabalhar com essa filtragem da hora em cima da data, no momento que tiver um exemplo prático, igual eu falei para vocês, um controle aí de grade de programação. Tá? Vamos continuar aqui, já passamos essa partezinha. Uma coisa que a gente tem que trabalhar também são os referenciais. Deixa eu abrir uma outra planilha aqui só para... São os referenciais dentro do... Repara que aqui ele atualizou, tá vendo? Se eu ficar indo para um lado para o outro ou apertar a tecla F5, ele vai. O que são os operadores relacionais? Os operadores que eu falei, até referenciais, me desculpa. Os operadores relacionais, a gente vai utilizar eles nas fórmulas de função. Por exemplo, para fazer comparação, se um valor for maior do que o outro, faça isso. Se um valor for menor do que o outro, faça isso. Se o valor for diferente disso, faça isso. Então, o que acontece? Eu crio uma condição para o Excel fazer alguma coisa. Isso se chama função condicional. Está na nossa apostila, mas eu por enquanto estou falando dos operadores, que são os símbolos. Exemplo, vou botar aqui 2 valores aleatórios. Deixa eu aumentar, vamos aumentar um pouquinho a nossa tela. Repara que quando eu aumento, ele estourou aqui os campos, né? Vamos botar assim só para... Exemplo, vamos trabalhar aqui com 2 valores, 15 e 18. Reparou que esse de cá, cada vez que eu dou entrada, ele atualiza, né? 15 e 18. E eu vou falar para ele o seguinte, vou fazer aqui, ó. Eu simplesmente vou falar para ele, fazer a fórmula aqui, não se assustem, tá? Se 15, repara que eu não vou falar isso aqui, tá? O jeito mais fácil de você trabalhar montando uma fórmula no Excel é você falar o que quer e clicar aonde você quer. Eu vou dizer para ele, ó, se essa célula aqui
for maior do que essa, ponto e vírgula, vou escrever aqui, ó, mentira. Se ela não for maior, vou botar aqui, é isso aí. Opa. Isso aí. E eu vou fechar. Gente, eu vou explicar, tá? Fórmula de função. Ok. Pronto. Porque eu criei um teste utilizando o símbolo de, né, maior. E aqui o que acontece? Pô, 15 é maior do que 18? Não. Então, como não é, né? Caso verdadeiro, caso falso. É isso aí. Se houvesse uma diferença de valor, não é 15, é 150. Ele já muda. Só que aqui, na verdade, como eu disse, não vamos trabalhar ainda com essa fórmula. Eu quero mostrar a vocês os operadores, que seriam o maior, menor, diferente, maior ou igual, menor ou igual, ou simplesmente igual. Ou seja, eu posso criar comparativos, utilizando esses símbolos, comparar uma célula com a outra. Poxa, mas em que situação eu utilizaria isso? Pensa o seguinte, eu tenho um controle de estoque, aonde eu tenho uma planilha que calcula qual é meu estoque instantâneo, qual é o estoque que eu tenho na loja agora. E em cima dessa planilha eu tenho um campo, que é onde eu coloquei lá estoque mínimo. Exemplo, poxa, eu tenho uma quitanda, sai muita laranja, então eu nunca posso estar com menos de 30 laranjas aqui dentro. Então o Excel faz um controle, verificando quanto de laranja tem naquele momento, e verifica, olha, se laranja for menor ou igual, tá? Menor ou igual a, sei lá, a 50, emita um aviso, estoque baixo, se não, estoque normal. Então isso é uma função lógica. Ele verifica, opa, o estoque está 30. 30 é menor ou igual a 50? 30 é menor do que 50. Então, gera o alerta e joga para o ar. Olha, estoque está baixo. Então, esses são os operadores, né? Isso está na apostila, eu ia escrever aqui, mas é bobagem. Gente, lembrando outra coisa. Eu estou gravando os vídeos como explicação auxiliar ao que está na apostila, mas vocês têm que ler a apostila, ver o vídeo e, em caso de dúvida, é só escrever no tópico da postagem. Vai estar lá o vídeo, você clica embaixo e escreve, professor, não entendi isso, que ou eu faço por escrito, eu posto algum exemplo e assim por diante. Tá ok? Bom, vamos lá. Sempre lembrando que para toda a fórmula no Excel, né, mesmo que você vá fazer uma igualdade, tipo, esse é igual a esse, então eu posso botar, né? Vamos fazer de novo aqui rapidinho. Sempre, mesmo eu fazendo igualdade, eu tenho que começar a fórmula. Igual, se isso for igual a isso, vou escrever um texto aqui. Impossível. Sei lá. Fazer diferente aqui. Já que eu falei em laranja, se não, ponto e vírgula. Lembrando que eu vou explicar isso depois, tá, gente? Por favor. Se não, abacate. E fechei o parêntese. Ou seja, quando esse valor for igual a esse, ele vai escrever a palavra laranja. Enquanto não for, ele vai escrever a palavra abacate. Agora, se aqui for 18 também, ou seja, criei uma igualdade, ficou laranja, tá? Vamos seguir. Vamos lá. Vocês repararam que quando eu estava trabalhando aqui, eu criei uma planilha nova. Repara aqui embaixo, estamos Plan 1 e eu criei uma Plan 2. O porquê? Só para recapitular a parte lá do nosso de Excel básico. O Excel, eles são 65, acho que 1000 colunas ou 1000 linhas e 18 mil. É muita coisa. Se eu for puxar aqui, para vocês verem até onde vão as colunas do Excel, que tem sempre um aluno que pergunta qual é a última. Ele tem limite de linha e de coluna. Só que é muito, muito, muito mais do que vocês vão vir a usar.
Só um minutinho, deixa eu dar uma pausa que as crianças começaram a latir. Eu tenho que dar um controle neles, senão eu não consigo. Continuando. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui, gente, como está voltando aqui, desculpa, deixa eu voltar aqui às planilhas. Então eu tenho que eu perdi um pouco o fio da meada, que eu tive que ir lá e brigar com as crianças. Eu tenho uma quantidade de linhas e colunas muito maior do que eu posso vir a precisar, porque cada planilha tem essa quantidade monstruosa de linhas, essa quantidade monstruosa de colunas, e eu ainda posso criar aqui embaixo até 256 planilhas, ou seja, criei essa primeira planilha aqui para, sei lá, o controle do RH, controle de compras. Planilha 2, né, seria o meu controle de recursos humanos. Planilha 3 seria o meu controle de frota. Planilha 4 seria a contabilidade, que ia buscar informação nessas outras 3 planilhas, que a gente vai fazer isso, tá? Referência entre planilhas. E aí o que acontece? Para evitar a confusão, em vez de ficar plan 1, plan 2, eu posso botar aqui embaixo o nome que eu quero. Então, por exemplo, vou chamar essa planilha aqui de botão da direita do mouse, renomear, vou chamá-la aqui de controle tempo. Pronto. Para que cada vez que eu clico, o bicho aqui atualiza. E a outra agora, eu vou colocar como, sei lá, vou chamar essa segunda planilha de valores. Pronto. Então, com isso, fica fácil você se orientar entre as planilhas. Gente, lembrando outra coisa. Quando a gente for fazer nossas atividades, vocês vão ter que criar as planilhas, salvar ela como PDF, tá? É só vir no menu arquivo, salvar como, aí você vai escolher o local, né? Deixa eu deixar aqui dentro do... Vou jogar aqui para dentro do documento mesmo, no meu caso, tá? E aí na hora de você criar, não vamos criar como PDF não, porque se vocês me mandarem como PDF, eu não vou poder verificar a fórmula, então vocês vão me mandar como arquivo do Excel mesmo, tá? Então aí você simplesmente salva com, vai ser sempre o padrão, seu nome e a atividade. Exemplo, estamos fazendo atividade 1, então o arquivo vai se chamar atividade 1 Sérgio Moura, tá ok? Vamos padronizar assim, mas isso eu vou colocar por escrito quando a gente fizer nossas atividades. Então a gente já viu isso. E, gente, isso tudo que eu estou falando está na apostila, tá? Eu estou só me adiantando um pouco. Vamos lá, vamos trabalhar aqui agora com uma outra planilha. Vamos abrir aqui a de valores. E vamos trabalhar com a seguinte situação. Vou aumentar aqui um pouco o zoom. Lembrando que o zoom não afeta tamanho de fonte, nada disso não. Vou botar aqui idade. Ok. Aí eu vou botar aqui igual está na nossa apostila. 15, 16, 25 e 30. Então olha só, se eu quisesse aqui, por algum motivo, que aqui eu não faço ideia porque que alguém iria somar isso, mas se eu tenho um conjunto de valores e quero somar, só para a gente recapitular isso aí do Excel básico, eu poderia fazer igual, célula mais célula mais célula mais célula, o que é errado. A conta dá certa, mas o jeito é errado. Se eu tenho um conjunto de células para inserir, eu posso simplesmente clicar aqui em autossoma. Pronto, já somou para mim. Então é um jeito simples para isso. Um outro jeito também, que aí você utilizaria uma tecla de atalho. Deixa eu apagar aqui. Seria você pressionar a tecla Alt, né, aquela que fica do lado do símbolo do Windows, Alt e igual. Pronto, ele já fez a autossoma. Gente, só que é o seguinte, eu não vou ficar falando de teclas de atalho do Windows, que tem muita coisa, mas é tipo assim, dá para fazer um catálogo livro. Então, se eu ficar passando para vocês os atalhos de teclado que o Windows tem, o curso vai ser só para isso. Mas eu vou botar no nosso portal, deixa eu puxar até a janelinha para cá. Quer ver, ó? Essa relação aqui, eu vou botar esse link, tá? Que é da própria Microsoft. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui está separada por categorias, né? Do 2013 até, vamos botar aqui o 2013,
Então vamos lá. Olha aqui, ó. As referências e as teclas. Tá vendo? Insere data atual, que a gente viu, insere hora atual. Olha isso. Então se eu parar, aplique, remove sublinhado. Se a gente for ficar trabalhando com esses atalhos, o curso vai ser só para isso, tá? E ainda tem mais coisa aqui, são as teclas de função. Então o que acontece? Eu não vou entrar muito no mérito disso. Já tem um videozinho que eu já postei para vocês com 10 atalhos úteis no Windows. Não que isso aqui seja inútil, mas eu não vou aprofundar nisso. Eu vou colocar, porque o que acontece? No dia a dia você vai saber quais são os mais práticos. E outra coisa, não, deixa eu lembrar qual é o atalho, deixa eu apagar aqui, qual é o atalho para fazer autossoma, meu Deus, deixa eu pesquisar aqui. É muito mais rápido, eu vim aqui, ó, autossoma, pronto, acabou o problema. Para que eu vou ficar rendendo, perdendo tempo? A palavra-chave é produtividade. Eu quero saber qual é, decorar atalho, isso não vai me fazer ganhar tanto tempo. Algumas coisas tudo bem, a gente vai lá rapidinho, né, e faz a inserção, tipo a data, a hora, mas chega um ponto que você se habitua tanto, que eu acho muito mais fácil você lembrar que a função para inserir a data é igual data parêntese, do que você lembrar que é um Ctrl ponto e vírgula. Então eu particularmente, eu vou pelo que ocupar menos meus neurônios, deixa minha cabeça para poder fazer desenvolvimento, e não vou perder minha massa cerebral para ficar decorando atalho. Ou seja, a gente tem que ter a objetividade. Outra coisa que eu poderia fazer, ali eu fiz a autossoma, eu poderia fazer o cálculo da média. Qual é a média dessas idades? Lembrando que média, gente, eu falo isso porque infelizmente eu tive algum problema, a média é calculada com a soma dos valores dividido pela quantidade dos elementos. Então nesse caso seria 15 mais 16 mais 25 mais 30 dividido por 4. Estou falando isso, mas eu calculo que está todo mundo tranquilo. E a função para a média é igual média. Pronto. E vou definir qual é o intervalo de células que vai compor a média. Que eu vou dizer, olha, é daqui até aqui. Então, se eu estiver fazendo um controle estatístico para alguém, tipo assim, olha, aqui no cinema a gente teve o público, eu fiz lá uma pesquisazinha com o pessoal na fila, e a média de idade das pessoas que vinham, tinha pessoa de 15, 16, 25 e 30 anos. A média de idade dos meus clientes no cinema é de 21 anos e meio. No caso ali, 21 anos e 5 meses. Mas seria isso. Poxa, mas 21 anos e meio vai ficar esquisito? Tudo bem. Eu seleciono e diminuo a casa decimal. Pronto. Eu posso dizer que a média dos meus clientes é de 22 anos. Um outro jeito para eu fazer a média é aqui também na autossoma. Só que em vez de clicar em autossoma, eu venho aqui, ó, no comando do lado e vou dizer para ele, em vez de ser soma, é média. Pronto. Ele já selecionou tudo e foi. Ok. Só que aqui nesse caso, eu estou trabalhando com isso, eu só recapitulei o autossoma e média, que isso aí seria mais do Excel básico. Mas se vocês acharem interessante, gente, esse curso está sendo montado para vocês. Então, se o pessoal achar interessante, pô, Sérgio, faz mais alguns exemplos trabalhando com média, faz alguns exemplos trabalhando com autossoma, não tem galho. O professor faz, tá? Isso aí a gente trabalha com isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês são as fórmulas de máximo e mínimo. Então vamos botar aqui, ó, maior idade e embaixo menor idade. Gente, o que acontece? Tudo bem, aqui eu só tenho 4 valores. Eu não precisaria fazer uma fórmula para ver que o maior valor ali, a maior idade, seria 30 e a menor seria 15. Agora imagina você ter um controle de estoque com centenas de itens, às vezes até mais do que isso, e você quer saber qual é o item mais barato que você tem na sua loja, ou
qual foi o vendedor que vendeu mais na sua loja, o vendedor que vendeu menos, o aluno que teve a maior nota, o aluno que teve a menor nota, o produto que sai mais, o produto que sai menos. Então, essa função de você calcular máximo e calcular mínimo, ela é muito interessante comercialmente falando. Porque o que acontece? Se eu tenho uma loja e eu sei qual é o produto meu que sai mais e o produto que sai menos, isso já vai me ajudar no gerenciamento da compra. Então, para eu fazer aqui a maioridade, que como eu falei, vai ser, eu quero saber qual é o valor máximo desse intervalo, eu simplesmente vou dizer para ele, olha, essa célula B6, né, ela é igual ao máximo deste intervalo de células. Repara que eu sempre trabalho a função e intervalo, pronto. Ele está me dizendo, olha, o maior valor naquelas células é 30. E agora para o mínimo é a mesma coisa, igual mínimo. E vou dizer, olha, eu quero saber o mínimo deste intervalo, que é 15. Ok? Outro lance legal, se eu inserir, lembrando que para inserir uma linha no Excel, você vem na quantidade de linhas que você quer inserir, ou seja, quero inserir uma, então vou selecionar uma e inserir. E vou colocar um novo valor. Vamos botar um valor aqui, vou botar um valor intermediário, 18. Vocês vão ver que maior e menor não vai mudar. Por quê? 18 não é maior do que a maioridade. E nem é menor do que a menoridade. Então ele não influencia essa informação. Se fosse média ou soma, tudo bem. Vou inserir agora duas linhas. Vou selecionar duas linhas, botão da direita, inserir. E agora eu vou botar um valor mais alto. Vou botar aqui 45 anos. Repara que quando eu inserir esse 45, maioridade já vai ajustar, tá? Pronto, já ajustou para 45. E vou botar aqui uma idade 13. Pronto, ele também já ajustou aqui. Ou seja, a função máximo e mínimo, repara que ela atualizou o intervalo. Como eu inseri linhas novas no meio do intervalo que já estava definido para máximo e mínimo, ele automaticamente atualizou aqui. Então, a função máximo e mínimo, elas são muito utilizadas para esse tipo de controle gerencial. Entendeu? Ou seja, eu quero colocar na turma lá, eu estou controlando quem são os alunos que estão com maior peso, quem é o mais gordo lá na turma. Se eu estudasse, com certeza ia ser o professor de vocês. Então, por isso que o professor, né, gente, eu falo que eu trabalho sentado para não criar fadiga, mas é porque eu estou criando a barriga. Então, gente, essa função máximo e mínimo é extremamente simples, tá, de trabalhar. É só você dizer exatamente, olha, esta célula aqui, que no caso é a B10, é igual ao valor mínimo desse intervalo de células. Volto a falar, isso é muito utilizado para controle de estoque, isso é muito utilizado para controle de notas, vendas, para gratificação de vendedores, ou até num controle de frota. Eu quero saber qual o carro que está rodando mais, qual o carro que está rodando menos, que eu posso chegar e falar, pessoal, vem cá. Opa, é porque às vezes eu mexo aqui no mouse. Por que esse carro está rodando mais do que o outro e assim por diante? Então eu gero uma informação, tá? E como eu estava dizendo, já que a gente está fazendo isso aqui tudo, vamos fazer aqui. Agora eu quero a média das idades. Opa, pera. Média das idades. Repara que sempre que eu estou estourando uma coluna aqui, eu venho aqui em cima e ajusto a largura dela. Eu poderia ajustar várias, né? Vou botar aqui, ó. Só que como eu quero por enquanto só mexer nessa de cá, na A, eu vou trabalhar essa daqui, vou até diminuir um pouquinho ela. Prontinho. Agora eu quero a média desse intervalo de idades que antes tinha dado 22 anos. Vamos lá, mesma coisa, né? Vamos só recapitular, igual média, abro o intervalo. Gente, tanto faz escrever em maiúsculo, minúsculo, escrever média com ou sem acento. Para ele, tanto faz. E vou selecionar aqui o intervalo.
cliquei na primeira célula, mantive pressionado e vim arrastando. Só uma curiosidade, reparou aqui esse tracejado em movimento? Só para vocês saberem, vocês sabem qual é o nome disso aqui? Work Ants, bonito, né? Work Ants significa formigas caminhando. Eu particularmente chamo de letreiro de farmácia, que eu sou do tempo que farmácia tinha essas lâmpadas dançando. Mas o nome disso aqui, lá no próprio manual do Excel, se chama formigas caminhando, né? Work Ants. Tá ok. Igual média, já defini o intervalo e fechei o parêntese. Prontinho. Mesma coisa. Vamos diminuir aqui a casa decimal. Se eu tirar isso para não ficar média das idades, vamos botar só média idades. Pronto. Que aí eu economizo o espaço na coluna para não ficar muito afastado. Então antes a média estava dando 21,5, arredondando, ele arredondou para 22. Aqui ele está com 23,14, porque entraram novos valores. Tá ok? Vamos seguir. Assim, deixa eu passar uma coisa para vocês. Vão existir algumas funções que eu vou explicar a vocês como criar, mas para mim é complicado exemplificar o uso delas. Por exemplo, fórmula exponencial. Eu vou ensinar a vocês, não vai ser no vídeo de hoje, daqui a pouco a gente está encerrando esse vídeo, mas eu vou explicar a vocês sobre fórmula exponencial. Mas e aí, onde é que a gente usa isso? Foi um conhecido, o Pedroto, né, lá da Câmara, eu fui brincar com ele, eu falei, olha Pedroto, eu realmente não faço ideia de onde usar, por exemplo, Bhaskara, eu acho lindo, né, a fórmula, a função de Bhaskara, poxa, é muito bonito, mas eu até hoje não consegui no mundo real onde é que eu utilizo isso. Com certeza existe, tá? Fica fora do meu campo de atuação, fica fora da minha alçada, mas com certeza em algum lugar existe, tá? Eu vou fazer uma coisa, eu vou encerrar esse vídeo por hoje, tá? A gente no nosso próximo vídeo, para não estender muito, a gente vai trabalhar com fórmula raiz, a fórmula exponencial, a fórmula potência. E em cima dessas funções a gente já vai começar a criar alguns gráficos. Que aí a gente fecha a semana 1 para a gente na semana 2 começar já a tomar outro rumo. Gente, muito obrigado. Lembrando, pergunta idiota é aquela que você não faz. Não existe pergunta idiota. Claro, desde que seja em cima do nosso assunto, né? Vocês não vão me perguntar uma coisa que seja totalmente fora da nossa aula. Gente, um abraço e a gente se vê na plataforma. E, por favor, qualquer dúvida, falem. Um abraço e até lá.